Olá pessoal, dando continuidade aí às nossas videoaulas, falamos aí do quinto caso de crases, quando a gente estiver falando de cidade, estado, país, e hoje vamos dar continuidade aí a essa nossa conversa, o sexto caso. O sexto caso é quando eu tiver o encontro de uma preposição a e depois um pronome demonstrativo, né? Por exemplo, aqui tem crase, ó, fiz aquele bolo. Aí você pensa, pera, vamos lá, aquele é um pronome demonstrativo, legal, tem o a na frente do pronome demonstrativo. Lembra que você tem que olhar para os dois lados. Se tiver o aquele, beleza, não precisa ter artigo, tá? Já tem o pronome. Você tem que olhar para o verbo fazer. Quem faz, faz algo ou alguma coisa. Então o verbo fazer, ele não é um verbo que exige preposição. Se não tem preposição depois do verbo, não vai ter a fusão. Então, neste caso aqui, você não tem a crase. Não tem a crase. Tá? Porque não tem a fusão, porque o verbo antes não tem preposição. Agora, olha esse caso aqui. Diga àquele rapaz que... E aí você fala o que você quer dizer. Então... Diga aquele rapaz. Aquele, ó, pronome demonstrativo, a gente já sabe. Aquele, aquilo, aquela, aqueles, aquelas, certo? A gente já sabe, ele começa com a. Vamos olhar para o verbo e vamos ver se o verbo ele precisa de preposição, se ele rege preposição. Diga, quem diz, diz algo. Então, opa, não precisou de preposição. Só que quem diz algo a alguém. Então, o verbo dizer, ele é um verbo transitivo direto e indireto. Ele, dependendo de com quem ele estiver ligado, ele exige a preposição. Então, quem diz algo a alguém. No nosso caso aqui, nós estamos dizendo a alguém, né? Ao rapaz. Ao rapaz. Aí você fala, mas rapaz é palavra masculina, vai ter crase? Vai, porque nós estamos fundindo o a que veio da preposição que é regida pelo verbo, mais o a que vem do pronome demonstrativo aquele. Então, a fusão deste a mais este a gera a crase. Nossa, ficou feio esse desenho aqui. Tá? Mas saiba que nesse caso aqui tem crase. Tudo bem? Então é isso, você só tem que tomar o cuidado de saber se o verbo depois exige ou não a preposição. Mais um caso aí. Tem crase aqui ou não tem crase aqui? Isso aqui é extremamente importante, tá? Isso aqui é pegadinha de prova também. Passei a noite em tal lugar. E aí que ele fala o lugar, né? Podia ser entre aspas aqui. Passei a noite em tal lugar. Tem crase? Eu vou dizer para você que depende. Depende. Tá? Depende porque essa frase tem dois sentidos. Ele poderia dizer que ele passou a noite inteira em um lugar. Olha, eu passei toda a minha noite naquele lugar. Eu fiquei naquele lugar a noite inteira. Eu gastei toda a noite naquele lugar. Ou ele poderia dizer que ele passou, ele deu uma passadinha, ó, passei a noite em tal lugar. Tipo, eu tava indo, fui lá, passei, depois fui embora. Ele quer dizer que ele só deu uma passadinha. Então, a frase é ambígua, ela tem dois sentidos. Como que eu elimino a ambiguidade? Com a crase. Se eu estou querendo dizer esse segundo caso, que é só dei uma passada lá, sabe? Eu não gastei todo o tempo lá, sabe? O contrário de dia, passei o dia em tal lugar. Aí seria, eu estava querendo dizer que eu passei todo o tempo, eu gastei todo o tempo. Se for nesse sentido, não vai crase. Aí, mas se for no sentido assim, ó, passei durante o dia naquele lugar, tipo, durante o dia eu fui lá e passei naquele lugar. Se for nesse sentido que o cara está querendo dizer essa frase, passei durante a noite, então durante a, ó, durante a. Durante é uma preposição, a é o artigo.
Se for nesse sentido, eu vou ter a fusão. Claro que não a fusão do durante, mas a fusão do a que veio antes, que é a preposição, mais o a, que é do artigo que está antes de noite. Então, neste caso, se é isso que eu quero dizer, que eu dei uma passadinha lá, durante a noite eu fui lá, passei por lá e fui embora, eu uso a crase, tá? Então, sempre que tiver essa ideia de passei durante, ó, eu passei durante a noite em tal lugar. Durante a noite eu fui lá e dei uma passadinha. Nesse caso, vai a crase. O que é importante você gravar aqui? Qual que é a regra que está por trás disso tudo? A regra que está por trás disso tudo é que expressões adverbiais femininas, seja de tempo, de modo ou de lugar, elas usam a crase. Elas recebem o acento grave indicador de crase. Olha um exemplo aqui, ó. Faço isso às vezes. Às vezes vai crase? Vai. Às vezes está indicando modo, né? Ou tempo, né? Com uma certa frequência. Eu faço isso com uma certa frequência. Substitui às vezes por uma palavra masculina. Poucos. Faço isso aos poucos. Tá aí, ó. Preposição mais artigo masculino. Se no masculino vai artigo, no feminino também vai. As expressões adverbiais, então, femininas levam a crase. Claro, desde que sejam de tempo, de modo ou de lugar. Vamos ver mais um exemplo aqui. Bife à milanesa. É ao modo milanês, né? Ao modo de. Aqui você está querendo dizer uma expressão à milanesa, está funcionando como uma expressão adverbial feminina de modo. Substitui por uma locução masculina, ficaria bife ao estilo milanês. Ao. Então aqui tem o artigo, então aqui também tem o artigo. Você faz tudo às pressas. Tem ou não tem? Tem. Às pressas é o modo como você está fazendo. Às pressas é uma expressão adverbial feminina. Então tem crase sim aqui. Tá? Substitui por uma expressão masculina. Aos trancos e barrancos. Olha lá, aos trancos e barrancos. Artigo masculino. Tá? Sair à francesa. Tem? Tem. A francesa é o modo. É o modo, é uma expressão adverbial feminina de modo. Substitui por uma expressão masculina. Ao jeito francês. Ao jeito francês é uma expressão masculina, uma expressão adverbial masculina. Tem o artigo o. Então, aqui na expressão feminina tem um artigo a. Que é o mesmo caso lá das horas. As horas, quando você for falar assim, às 8, é uma expressão indicativa de tempo. Uma expressão adverbial feminina indicativa de tempo. E assim vai. Então, às escuras, às avessas, às cegas, todas as expressões adverbiais femininas levam aí o acento indicador de crase. Vamos tomar um cuidadinho? Vamos lá? Se eu pego essa frase aqui. Que camisas prefere? As claras ou as escuras? Vai, acento. Aí você fala, ó, as claras, as escuras. Ó, as escuras eu sei que é uma expressão adverbial feminina. Não, não é. Tá? Não é. Aqui ele está querendo dizer... Não é uma expressão adverbial. Aqui é a cor mesmo da camisa. Você prefere as camisas claras ou as camisas escuras? Substitui camisas por uma palavra masculina. Sapatos. Que sapatos prefere? Os claros ou os escuros? Você não fala aos claros ou aos escuros. Tá? Então, nesse caso aqui, não está funcionando como uma expressão adverbial feminina. Tá? Está funcionando aqui como um adjetivo. É só pensar, está funcionando como um adjetivo. Tá? Então, lembra, não põe no piloto automático. Sempre raciocina em cima. Vamos para frente. Continuando aí nesse caso, ó, você pensa, fogão a lenha. Aí você fala, a lenha é uma expressão adverbial feminina. Sim, é uma expressão adverbial feminina. Então vai crase? Não, porque não é de modo, não é de tempo e não é de lugar. Isso aqui é de instrumento, né?
Substitui por uma palavra masculina. Gás, fogão a gás, o gás. Vai o artigo o, você falaria assim, fogão ao gás? Não, pô, você não faz isso. Então por que que o a lenha tem o artigo feminino? Tudo bem? Então não tem que pensar, tá? Tem que pensar, não é só sair colocando a crase loucamente aí. Vamos para mais um caso. Ele vive às custas de. Às custas de. Vai crase. Vai crase. Porque aqui não é uma expressão adverbial, é uma locução prepositiva. Tá ligando essa parte à outra parte. Então, sempre que tiver expressões, locuções prepositivas ou conjuntivas, dessa forma, sim, às custas de, vai haver a crase. Então, olha outro exemplo aqui. Estou à beira de um ataque. À beira de, vai crase, à beira de. Aqui está funcionando como uma expressão, uma locução prepositiva, tá? Mas toma cuidado, não é sempre que tiver as locuções prepositivas, como à custa de, à beira de, vai ter. Depende do significado que você está querendo dar. Por exemplo, aqui ó, na música Eu Sei Que Vou Te Amar, do Tom Jobim e do Vinícius de Moraes, ele usa uma locução aqui. Ele fala assim, eu sei que vou te amar, eu sei que, numa parte da música ele fala, eu sei que vou viver a eterna desventura de viver, à espera de viver ao lado teu por toda a minha vida. À espera de. À espera de. Vai crase. Nesse caso aqui vai crase. Mas poderia não ir. Depende da interpretação que você quer dar para a música. Como assim? Quando eu uso a crase à espera de, eu estou querendo dizer viver esperando. Então, quando ele fala assim, a eterna desventura de viver esperando viver ao lado seu. Então, quer dizer, eu quero viver, eu vou ter a eterna desventura de viver esperando poder viver ao lado seu. Então, é o viver esperando. Eu estou dizendo ao modo de, né? Essa é a maneira como eu vou viver, esperando, tá? Se eu não colocasse a crase, ficasse à espera de sem a crase, eu estava querendo dizer viver à espera, viver o momento. Eu estou vivendo a própria espera. Não. A eterna desventura de viver à espera de viver ao lado seu. Sabe? São dois significados completamente diferentes se você coloca ou não a crase. E dependendo do grau do concurso que você está prestando, da prova que você está fazendo, ele pode pegar uma questão nesse sentido aí. É isso. Falta só mais um pouquinho, falta só mais um vídeo. Tá ficando, para não ficar muito longo, né? Para tá ficando longo os vídeos. Crase é um assunto muito complexo. Eu estou tentando correr para os vídeos não ficar muito longo, porque o concurso já está aí. Mas no próximo vídeo aula a gente tenta terminar e encerrar esse assunto de crase para você matar aí com certeza as questões de crase que vão cair no seu concurso. Tudo bem? Se você não se inscreveu, inscreva-se aí no nosso canal, dá um joinha para incentivar esse vídeo e bora até a próxima videoaula.